Vou falar para você hoje como identificar os sintomas da ansiedade. É uma pergunta que as pessoas fazem muito e que causa algumas dúvidas, porque muitas vezes esses sintomas físicos, eles podem estar relacionados a outras doenças que você possui. Eu vou esclarecer os mecanismos mentais e físicos que disparam o processo de ansiedade e os sintomas relacionados com ele. E assim você pode fazer um mapeamento do seu corpo, do seu espírito, da sua cabeça, para identificar quando você está tendo um sintoma de ansiedade diferente de uma doença física. E se você ainda não assinou meu canal, por favor assine, dê um like, comente, clique no sininho para você receber as notificações, porque assim você recebe toda semana vídeos sobre conteúdos de saúde, bem-estar, meditação e sobre como tratar a ansiedade. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é um mecanismo luta e fuga, resposta luta e fuga. É um mecanismo que nosso corpo possui, nós e todos os animais, para nos defendermos contra uma ameaça real, ok? Esse mecanismo de resposta luta e fuga acontece desde o homem primitivo, ou seja, como ele vinha ali, um animal feroz, uma tempestade, um acidente, e os animais mesmo, quando são amedrontados, quando há um perigo iminente de serem atacados, eles vão disparar essa resposta luta ou fuga. Por quê? Para nos defendermos contra algum acidente, alguma ameaça real que está acontecendo ali. Então, nosso corpo é preparado fisiologicamente, como animais mesmo, para nos defender. Não é isso? Acontece que, como vocês sabem, a nossa mente também é muito poderosa e, às vezes, nós nos equivocamos. Então, você acha que a ameaça ela é real, mas na verdade você pode estar imaginando uma gravidade, uma situação mais grave do que ela é na realidade. E assim, o seu mecanismo fisiológico de luta ou fuga, ele é acionado. E aí você tem disparado sintomas da ansiedade que eu vou explicar com mais detalhes a seguir. É importante você compreender que esse mecanismo de resposta luta ou fuga, ele é automático. Ou seja, o nosso corpo, ele tem uma defesa que ela é inata, ela é natural, ela é orgânica, ela é quase imperceptível. Você nem tem consciência de que está acontecendo isso, porque você precisa se defender contra alguma situação de ameaça real lá fora. Então, sendo automático, fica difícil, às vezes, você identificar quando ele está acontecendo. Agora, os sinais físicos, você vai ficar mais consciente sobre ele, não é? E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine, dê um like, comente, clique no sininho para você receber as notificações, porque assim você recebe toda semana vídeos sobre conteúdos de saúde, bem-estar, meditação e sobre como tratar a ansiedade. Primeiro, gente, é importante você compreender que quando esse mecanismo de resposta luta ou fuga acontece, a primeira mensagem que chega ao seu cérebro é, dentro do cérebro, um órgão que chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, é dentro do cérebro, chama um outro órgão, chama amígdala, que ela é responsável pela essa resposta emocional. O que acontece é quando você imagina que uma situação é mais grave do que você possa se defender, ou uma situação, uma ameaça real ou mesmo imaginária, essa sensação vai direto para o seu cérebro e muitas vezes não passa pelo córtex, né? Então, muitas vezes as nossas emoções, medos e receios, eles acontecem no nível muito automático no cérebro. Por isso que você às vezes se assusta com os sintomas que você está sentindo, porque você nem percebeu de onde que veio. Porque o cérebro, através dos 5 sentidos, ele vai receber esses estímulos e reagir a eles, né? E assim você vai ter todos os sintomas, ainda que talvez você não tenha consciência de onde que foi que começou essa ameaça, não é? Bom, uma vez que a amígdala ela foi estimulada, ela vai incentivar e estimular a produção de hormônios neurotransmissores como a adrenalina, o cortisol. Alguns estudos da Universidade de Colômbia falam da osteocalcina, que ela é produzida no osso e que ela é responsável por esse estímulo aí do simpático no nosso organismo e aí desligamento do parasimpático, que eu vou explicar mais como isso acontece fisiologicamente no corpo.
E aí você vai perceber que você está ansioso ou tem alguma coisa diferente no seu corpo quando você vai observar os sintomas da ansiedade, os sintomas físicos da ansiedade, que eu vou estar novamente tratando aqui para vocês. Eu já tratei disso em outros vídeos aqui no meu canal, você pode ver os sintomas físicos da ansiedade, e aqui eu vou reforçar um pouco esses sintomas e outras características também. Então, quando você imagina que essa ameaça ela é muito grave, não é? Você percebe, claro, que se você tem um ladrão vindo te atacar, ela é uma ameaça real. Agora, quando você imagina que você está andando à noite numa rua escura, ela está vazia, não tem ladrão nenhum, mas você começa a pensar que pode ser atacado por um ladrão, a mesma resposta de luta e fuga vai acontecer no seu corpo. Então você precisa aprender a identificar até que ponto que você está exagerando alguma percepção de ameaça, na verdade ela não é tão grave assim. Quais os sintomas que você vai sentir no corpo que estão relacionados à ansiedade, não é? A essa resposta de luta e fuga que você está lidando com ela? Primeiro, o nosso cérebro ele vai ficar muito focado num problema. Ele vai ficar extremamente focado com a atenção muito estreita nas partes do corpo e nas sensações e nos sintomas e naquele problema que você está vivendo. Então, os seus pensamentos vão estar muito focados, direcionados o tempo todo para o problema. Aí pode ser que uma preocupação excessiva ocorra e que você comece a pensar demais porque você está todo estimulado para isso, né? Por isso que eu sempre trato aqui nos meus vídeos que você vai descobrir se esses sintomas estão exagerados quando a preocupação ela fica excessiva. Você não consegue nem dormir de noite porque o volume de pensamentos e preocupações atrapalha o seu sono, né? Porque o cérebro está condicionado, focado nesse excesso de estímulos aí, corporais, físicos e também mentais. Depois, os pulmões eles vão estar sendo ativados, né? Todos os hormônios, neurotransmissores vão ativar os pulmões para a respiração ficar mais ampla, para entrar mais oxigênio no cérebro e no corpo. Então o seu pulmão vai começar a trabalhar mais rapidamente, você vai ter que ficar ofegante e respirando muito. Com isso, você vai aumentar o nível de oxigênio no corpo e diminuir o nível de gás carbônico. Por isso que às vezes você tem a sensação de desmaio, né? Você acha que vai desmaiar, ou a sensação de desrealização, que você não está no seu corpo, porque a baixa de gás carbônico e o aumento de oxigênio gera esse mal-estar no corpo, né? E parece que você vai desmaiar, mas em caso de ansiedade não há desmaio, porque a sua pressão arterial também está elevada. E uma vez que a pressão arterial esteja elevada, você não pode desmaiar, não tem como. E é claro que os seus músculos vão ficar mais tensos, esticados, mais pressionados, porque o volume de sangue está elevado. O sangue sai das extremidades, então sua pele vai ficar fria, gelada, e ele vai para os músculos. Isso vai contrair os músculos. Então há uma tensão muscular muito forte, não é? Em todas as áreas das articulações, das mandíbulas aqui, a cabeça, tórax, você pode sentir a pressão aqui no peito, pernas, você pode tremer também porque o volume aí de sangue dos músculos é muito grande. Então, todos esses sintomas musculares acontecem num caso de ansiedade aí que você está vivendo. E a temperatura do seu corpo ela vai subir, então você vai ficar mais excitado, o metabolismo acelerado, você pode suar e ter calafrios também, porque você está todo aí descontrolado e o sangue está mais no músculo, fora das extremidades, e aí você pode estar aumentando a temperatura e o suor acontecendo também. E aí, gente, vai haver também toda uma diminuição da produção de saliva, porque o sistema parasimpático ele vai estar tentando parar o simpático e vai liberar o simpático para atuar mais. Então, a produção de saliva, o esôfago, o estômago vão ficar com uma diminuição da capacidade dele de atuação. Por isso que você vai ficar com a boca seca, às vezes um pigarro aqui na garganta, você vai sentir um estômago um pouco ruim, você pode sentir náuseas, não é? Enjoo, e aí isso vai trazer
essa dor até de barriga às vezes que você tem, o intestino vai funcionar menos, você pode ter uma diarreia, porque o sistema simpático vai disparar e você vai descarregar a sua tensão ali, e depois você pode ter uma contração do intestino, uma constrição, então uma dor mesmo abdominal, e aí você pode ficar com essa dor abdominal achando que é algum problema fisiológico, mas na verdade é a ansiedade que está aí atuando no seu corpo. É claro que o coração vai estar disparado, a sua pressão arterial vai subir, você vai sentir uma palpitação, uma taquicardia, porque todo o seu organismo, lembra, o processo luta ou fuga. Você está preparado ou para lutar contra aquele animal feroz ou para fugir dele, né? Só que no caso da ansiedade, muitas vezes, ela é uma ameaça que ela não é real, não é? Ela é imaginária. Há toda uma produção aí de pensamentos que assustam você, né? E muitas vezes você acha, não está causado, a causa não são os meus pensamentos, porque eu sinto tão no físico, a sensação tão corporal, que eu nem sei o que eu estou pensando. É claro, porque como eu falei com vocês no início, os estímulos que vêm para você, eles passam pela pele, pela boca, pelo cheiro, pelo olhar, pelo ouvido e vai direto na amígdala. Então você nem sabe ainda o que está acontecendo, o seu corpo já está respondendo, né? Porque é automático. Por isso que às vezes você nem sabe o que você está pensando, porque a reação corporal ela é mais forte nesse sentido, mais rápida do que o pensamento, né? Gente, respondendo à pergunta, como que eu vou identificar se eu estou tendo uma crise de ansiedade? Primeiro, como nós falamos aqui nesse vídeo, é entender quais são esses sintomas físicos e mentais e emocionais da ansiedade, né? O que você sente nesse momento. Isso é muito importante porque você vai ter esse autoconhecimento e vai poder se perceber melhor. E outro aspecto é você verificar a sua história de vida. Pensa aí, desde o nascimento até os dias de hoje, como que você tem reagido aos vários eventos da vida. Por exemplo, quando eu tinha 17, 18 anos, eu fui fazer uma prova, uma avaliação. Na época eu fazia alguns testes, fazia arte, fazia teatro, e aí eu fui fazer um teste importante de teatro aqui, eu moro em Belo Horizonte, e quando eu fui fazer esse teste, a minha pupila estava dilatada, porque eu estava muito ansioso em função da avaliação que estava sendo feita ali para mim, né? E aí eu não percebi que a minha pupila estava dilatada. E quando eu cheguei, os avaliadores falaram assim, nossa, Paulo, parece que você fumou, você cheirou coca, porque sua pupila estava grande. Ou seja, em outros momentos da minha vida também eu respondi com esses sintomas da ansiedade, não é? Às vezes uma dor na barriga, no intestino, no estômago. Então eu conheço a minha história, eu sei que muitas das vezes eu respondi com esses sintomas físicos a algumas ameaças que eu coloquei mais gravidade do que elas realmente são, né? Então, eu conhecendo a minha história, você volta aí na sua trajetória de criança, adolescente, adulto e veja como que você reage geralmente aos eventos da sua vida se você tem uma tendência a colocar uma tensão maior naquilo que está acontecendo, né? Às vezes você vai viajar, por exemplo, você começa a ter uma dor de barriga, você vai para um casamento, você vai casar, você vai formar, 2, 3 semanas antes você já começa a ter insônia, ou você começa a ter pensamentos mais negativos, você não dorme direito, não come direito, você faz xixi toda hora, ou seja, quais são as suas reações ao longo da sua vida? E aí, sabendo disso, você pode identificar os sintomas que são de ansiedade. Você fala, opa, peraí, eu já vi isso antes, esse filme na minha vida, então provavelmente o que eu estou sentindo é um sintoma de ansiedade que está aí perpetuando nesse momento ou ao longo da minha vida como um todo. O importante é você conhecer a sua genética, ou seja, como que sua mãe e seu pai, seus avós, tios, parentes reagem aos eventos, não é? Eu, por exemplo, minha mãe faleceu, né, infelizmente, mas ela tem descendência italiana e minha mãe é sempre muito ansiosa diante dos acontecimentos, não é? Ou seja, ela sempre demonstrou uma ansiedade muito elevada. Então, provavelmente eu herdei dela essas características, né? E você também provavelmente herdou dos seus pais algumas características que são de ansiedade ou de outros sintomas físicos, com certeza. Nessa herança genética nós recebemos. Sabendo disso, você pode identificar e saber, eu já tenho na família esses casos, né, meu pai, minha mãe, meus irmãos ou outros parentes, avós, então já sei que isso se configura como um quadro de ansiedade, porque é familiar, não é? Dentro do meu contexto, do meu ambiente. Agora, a boa notícia, gente, é que esses sintomas da ansiedade, eles são ruins,
são desconfortáveis, mas eles passam, né? A duração é de 20 a 30 minutos. Então, muitas vezes, essa resposta de luta e fuga, ela é uma descarga tão grande no corpo e o corpo não permanece com isso o dia todo, né? Você pode ter vários casos, crises de ansiedade ao longo do dia e ela é curável. Mas quanto mais você luta contra esses sintomas, mais eles aumentam. Por quê? Toda a sua energia vai ser para sair desse lugar, reforçando, lembra, a luta e a fuga. Então você está lutando ou fugindo de novo, tentando fugir desses sintomas. Então o sistema automático de luta e fuga, ou fuga, ele vai ser estimulado mais ainda. Entenderam? Ou seja, diante dessa resposta automática de luta e fuga, se você tenta lutar ou fugir, ele vai aumentar. Não é? Então, o mais indicado, gente, é entender que esses sintomas acontecem com você e você vai gradativamente aceitando isso. Por exemplo, o coração disparou, não tem como ele voltar rapidamente. Deixa ele disparar, observa, calma um pouquinho, espera e ele vai voltar ao lugar. Não é? A pupila dilatou, não tem como você diminuir a pupila. Deixa ela dilatar, aos poucos ela vai diminuir, você vai se concentrar e ficar mais calmo nesse sentido. Né? E é claro que esses sintomas são ruins, mas eles não são perigosos. Você não vai ter um ataque cardíaco, você não vai ter um acidente mais grave no seu corpo. Eles são sintomas que são possíveis de serem vencidos, trabalhados, e claro, com psicoterapia, com meditação. Veja aqui no meu canal o Mindfulness, né, que eu coloco sempre aí para vocês, meditação guiada. São técnicas de psicoterapia fantásticas e que você pode tratar sem medicamento, né? Uma ansiedade leve ou moderada, os estudos mostram que a psicoterapia é melhor do que a medicação. No caso de uma ansiedade mais grave, você pode entrar com a medicação com certeza. Mas ansiedade leve e moderada, psicoterapia e mindfulness, meditação. Para concluir, eu quero convidar vocês a aumentar essa autopercepção, esse autoconhecimento, né? Esse lugar do seu corpo e da sua história de vida e da sua história familiar também, para identificar mais como e quando você está tendo uma crise de ansiedade. Né? E, claro, nesse momento nós estamos vivendo de pandemia ou outros momentos traumáticos da sua vida, é natural você ficar ansioso em excesso, às vezes. Então, deixe acontecer, aceite isso, abrace você nesse momento. Eu sei que não é fácil, mas é o mais indicado para que passe e você possa tratar com calma da ansiedade. Um grande abraço, até a próxima. E se você ainda não assinou meu canal, por favor assine, dê um like, comente, clique no sininho para você receber as notificações, porque assim você recebe toda semana vídeos sobre conteúdos de saúde, bem-estar, meditação e sobre como tratar a ansiedade.